Boa noite pessoal, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje é a nossa parte 2 da live sobre benzodiazepínicos e GABA. O que são os mitos e verdades e como para a maioria das pessoas é perfeitamente possível você trocar os benzodiazepínicos por melhores hábitos de vida, cuidar melhor da sua saúde pelo GABA, o ácido gama-aminobutírico, tá bom? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Sugiro que vocês assistam a parte 1 da live que foi ao ar ontem, dia 29 de julho de 2025, e que já está no icaro.med.br/tarja preta, tá bom para vocês? Bom, algumas coisas aconteceram de ontem para hoje, né? Primeiro que alguns colegas médicos vieram falar comigo no privado, no particular, no WhatsApp. Ícaro, depois daquela sua live de ontem sobre GABA, tem vários pacientes entrando em contato sobre a questão de dá para tirar o benzodiazepínico, quer dizer que tem esse GABA para ansiedade, companhia. Teve até um que falou, eu tô assistindo a sua live para poder saber um pouco mais sobre como você usa o GABA, tá? Eu fico feliz com isso, porque eu venho aqui não para angariar paciente, mas sim para ajudar vocês com alternativas reais que possam ajudar vocês a viverem melhor e com menos remédios no dia a dia quando possível, tá? Esse é o ponto 1. Ponto 2, teve gente, vocês mandam comentários, né? Que mandou, por que você resolveu declarar guerra aos benzodiazepínicos? Aqui ficou meu roteiro do lado, tá? Com várias páginas para live. Gente, não é que eu tenha declarado guerra aos benzodiazepínicos. Eu fui diretor de hospital, trabalhei com urgência e emergência, e eu digo para vocês que benzodiazepínico muitas vezes é o que na emergência tira a pessoa de uma crise, de uma convulsão, de um ataque de pânico, enfim. Então, todo remédio tem o seu uso. O problema é que as pessoas estão recebendo prescrições, como eu disse ontem, abusivas, às vezes equivocadas, por tempo demais e que estão causando dependência, estão lesando as pessoas. E aí, recentemente, eu anotei num papelzinho desses a dica de post, né? Eu sempre vou fazendo consulta e vou lembrando de coisas que eu acho legal falar para vocês, né? Eu trabalho o dia inteiro, de segunda a sábado, e aí eu anoto para fazer algum post para vocês. E aí eu anotei algo sobre a minha mãe, depois de conversar com algum paciente, não lembro exatamente o que. E aí eu lembrei que entre os pertences dela, quando ela morreu, tinha uma caixa de Lexotan. E aí aquilo me trouxe à memória como, desde pequeno, eu via minha mãe tomando benzodiazepínico, era outro antes, depois foi o Lexotan, desde anos, sabe? E assim, ela não tomava todos os dias que eu saiba, mas eu via quando ela tomava, porque ela ficava muito dopada, muito letárgica, sabe? Não era só calma, ela ficava com dificuldade de reagir. E isso não era legal para você ver na sua mãe, sabe? E aí, como eu expliquei para vocês ontem, eu comecei a estudar o GABA depois que ela morreu, sabe? Eu falei, caramba, deixa eu retomar isso aqui. Então, aos 19 anos, né? Ela morreu em 2006. Então, ela morreu viciada no Lexotan, que é um dos benzodiazepínicos, eu citei todos na live de ontem, que está lá no icaro.med.br/tarja preta, e ela não teve escolha, mas eu quero que vocês tenham escolha, sabe? A Regianuska colocou, minha mãe tomava, também ficava lesada, cabeça nunca melhorou. Pois é, gente, eu não quero que vocês tenham essa escravidão para vocês, e é uma escravidão se de repente o colega tendo outras alternativas, ele simplesmente fica 5 minutos com você no consultório e taca outra receita depois que você já está usando há 1 ano, há 2 anos, sabe? Para ansiedade, para pânico, para insônia. Não é por aí. Tem outros casos especiais, tem situações onde precisa, mas para ansiedade, pânico, insônia tá escrito na bula, sabe? Nas práticas na internet que não é para usar por mais que alguns meses. Então tem alguma coisa errada e que tá viciando as pessoas. Volto a dizer que vocês têm que assistir o filme Máfia da Dor e a série Império da Dor, ou é o contrário, um é série, o outro é filme, tá? Para vocês entenderem o tanto que medicamento controlado, em parte, é uma indústria suja da doença que vive do vício das pessoas, sabe? No produto. Isso não é legal. Isso não é boa medicina, tá? Então, entenda, se você já usa há meses, anos, precisa pensar em largar
e com bom apoio e fazendo a sua parte, você consegue, tá? Assista a parte 1 de ontem, tá? E o material nos links icaro.med.br/gaba e no icaro.med.br/tarja preta, tá? Aí hoje eu tava na academia e comecei a escrever um post, minha cabeça não para, né? Para vocês sobre o assunto, tanto que eu postei, peço que vocês passem lá, curtam, comentem, compartilhem, pra gente tentar conscientizar as pessoas, ou seja, não dá pra gente ter um apocalipse zumbi de gente que é zumbi porque tá tomando excesso de remédio, não tem necessidade, tá? E aí o que eu postei foi o seguinte, tá lá na minha timeline de hoje, você quer remédio para ansiedade, mas não se ajuda e vive gerando mais ansiedade e maior ansiedade, pelo que, gente? Antes do remédio, você tem que ver o que você está fazendo na sua vida, ou ao que você está se submetendo na vida que está te trazendo problema. Por exemplo, horas todo dia só rolando as redes sociais, sobrecarregando-se com conteúdo, e conteúdo até bom sobrecarrega também, gente. Excesso de informação, tá? Mas a maioria das pessoas ainda se sobrecarrega de conteúdo ruim, sabe? É música ruim, é notícia catastrófica o tempo inteiro, é coisa negativa o tempo inteiro. Cara, não tem cérebro que aguente, você vai ter ansiedade. E aí o remédio não vai funcionar, ou você vai precisar de doses altíssimas, daqui a pouco tá dependente, cheio de efeito colateral. Não vai valer a pena, tá? Outros comportamentos que eu botei no post que aumentam a ansiedade. Manter por perto relacionamentos ruins, tá? Não meditar, não orar, falar mais mal dos outros e coisas negativas do que coisas boas. Não ter contato com a natureza. Eu tô fazendo a live pra vocês aqui com o pé no chão. A minha casa é mais de madeira, tá? Em contato aqui, por quê? Pra poder receber elétrons, trocar elétrons com a Terra e poder descarregar estresse. Eu vivo o dia inteiro escutando problema. Eu optei por fazer isso, adoro consultar vocês. Hoje eu consultei gente do Brasil inteiro, sabe? Para coisas relacionadas a GABA, a emagrecimento, a produtividade, hormônios e tudo, sabe? É um prazer, mas se você não tiver válvulas de escape, você vai virar um poço de estresse, de ansiedade, tá? Se você tem hábitos de vida ruins, também aumenta a ansiedade. Os que estão no dominiosuasaude.com.br, meu livro gratuito para vocês, gratuito, é só entrar, baixar, ler e praticar na sua vida, você vai melhorar, tá? Se você não se organiza direito para dar conta de tudo e vive procrastinando, dando desculpa para tudo, tá? Você vai aumentar muito a ansiedade, tá bom? E assim, nenhum medicamento vai te salvar de você mesmo. Pare de se enganar. Foi o que eu botei no meu post. Eu sei que esse tipo de post meu, ele é antipático. Especialistas em redes já me falaram, toda vez que você bota um post desse, você aumenta a sua chance de diminuir seu engajamento, do algoritmo não gostar de você, tá? E de você perder seguidor. Gente, eu não ligo. A minha missão de vida é dizer pra vocês o que eu acho que vocês precisam, chacoalhar vocês para o bem, sabe? Eu não ligo se eu tô perdendo seguidor, se eu perder seguidor, porque eu falei uma coisa dispensável, é uma coisa. Agora, se eu perder seguidor, perder engajamento de plataforma e companhia, porque eu falei uma coisa pra vocês precisam ouvir, eu não ligo pra isso. Eu cumpri minha missão, eu preciso que vocês façam certas coisas para melhorarem. Aí eu botei no Tarja Preta, né, no icaro.med.br/tarja preta, no dominiosuasaude.com.br, nas minhas redes, basta você consumir isso, internalizar, pensar no que é bom para você e botar em prática na sua vida, tá? E assim, 2 novos comentários e perguntas no Insta me deixaram claro que eu preciso falar para vocês sobre 2 coisas. Primeiro, esse comentário eu achei muito legal, tá lá no post original do Gaba de anteontem. Meu filho por alguns anos usou Neulepril, ele tem Asperger. Há 2 anos eu percebi que ele estava com um tom amarelado, aparência de doente. Nos exames de sangue vi a bilirrubina alterada no fígado. Já fomos tirando medicamento e entrei com Gaba. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Hoje com 22 anos nem o Gaba precisa mais para relaxar e dormir. Vocês entenderam? É sobre essa liberdade que eu tô falando. Não tô falando dos outros casos, tá? Vou resumir. Se você tem insônia, ansiedade ou pânico, tá? E prescreveram benzodiazepínico, calmante tarja preta para você, e você já tá usando há meses, há mais que 1 ano, algo tá errado. Você precisa rever isso aí, porque você vai começar a colher mais efeitos colaterais e necessidade de doses maiores do que efeitos terapêuticos, tá? E aí teve gente que foi no post para falar,
Ícaro, e para convulsões, epilepsia, espasticidade, relaxamento muscular em geral? Querendo dizer o seguinte, o uso do benzodiazepínico para essas aplicações por um tempo prolongado se justifica? Justifica, tá? Mas você vai ter que achar o melhor equilíbrio entre a menor dose possível, junto a bons hábitos de vida e combater as causas, tá bom? A menor dose possível e você tentar tirar o quanto antes. Deixa eu desligar esse ar que tá ficando meio frio aqui. Tá? E aí a voz pode começar a falhar. Vocês entenderam? Então assim, não dá para generalizar para outras indicações. Eu tô focando nessa sequência de lives. Talvez tenha que ter até a parte 3 amanhã, porque o conteúdo é bem longo, tá? Eu tô focando em ansiedade, irritabilidade, insônia e pânico, tá? Os outros usos dos benzodiazepínicos para convulsões, para epilepsia, espasticidade, relaxamento muscular em geral, eles são exceções a quanto tempo você vai usar a substância, tá? E lembrando que o GABA para convulsões, epilepsia, espasticidade, relaxamento muscular em geral, ele não é tão bom quanto os benzodiazepínicos. Justiça seja feita, tá? Então ontem eu terminei falando para vocês sobre o que fazer para não ter que tomar os benzodiazepínicos ou para eles prejudicarem a menos. Então eu falei de hábitos de vida, né? Falei de mecanismos de ação resumidos, tá? Falei das terapias complementares. Hoje eu quero prosseguir com a resposta às dúvidas que o sistema fez e que vocês fizeram das perguntas sobre os benzodiazepínicos. A pergunta que todo mundo faz: posso combinar com outros medicamentos, suplementos ou álcool? Vamos lá. Álcool não, porque ele potencializa os efeitos do benzodiazepínico. É totalmente contraindicado, tá? A pessoa usar benzodiazepínico e misturar com álcool, tá? Outros medicamentos. Qualquer medicamento que cause depressão do sistema nervoso central, como opioide, antidepressivo, sedativo, antihistamínico, tá? Junto ao benzodiazepínico, pode causar sedação excessiva e depressão respiratória. Esse risco aumenta, então não é legal, tá? E também, se você associar o benzodiazepínico, calmante tarja preta, toda vez que eu falar benzodiazepínico é calmante tarja preta, com plantas que deprimem o sistema imunológico, mesmo naturais, como passiflora, melissa, valeriana, cava-cava, mulungu, você pode ter um aprofundamento do efeito do benzodiazepínico. Eu sempre falo para os pacientes, tá desmamando e tá usando planta calmante, sabe, para te acalmar, então você tem que diminuir a dose, talvez um pouco a mais do benzodiazepínico, ou então você usa a planta e vê se você até precisa usar naquele dia ou não. Tá bom? Um benzodiazepínico, e se usar uma dose menor, tá? Outra pergunta, qual é a dose ideal para mim? Se eu tomar um pouco a mais, vai ser mais rápido o efeito? Para benzodiazepínico não serve esse raciocínio de dose maior, melhor efeito. Não, dose maior pode ter maior efeito, mas pode ser que você não precise de um efeito tão alto para não ter mais efeito colateral. Então, benzodiazepínico é usar pelo mínimo de tempo possível, de preferência o que tenha menor dose para você usar, um tempo de ação programado para causar menos dependência e a menor dose que te traga os efeitos necessários. Tá bom? E o que acontece se eu esquecer uma dose? Eu devo tomar outra? Não, tá? Até porque geralmente as pessoas são orientadas a tomar de vez em quando precisam. Então não vai ter esquecer a dose. Você toma se você sentir necessidade pelos sintomas. Mas aquela pessoa que ela já começa a ter sintomas quando ela não toma, isso aí já é critério de dependência química, tá? Possivelmente essa pessoa já tem que acelerar esse processo de tentar ver o GABA, outras estratégias naturais e tirar o benzodiazepínico, tá bom? Agora, se a pessoa toma de horário e no horário que ela vai tomar ela tá sem sintomas, o melhor é não tomar, tá? Deixa pular a dose, tá bom? Muitas vezes. Agora, se a pessoa nota que depois ela fica ruim, tome no horário direitinho. Mas o que essa pergunta quer dizer principalmente é o seguinte: se eu esquecer e lembrar depois, perto da outra dose, eu tomo dose dupla? Não, porque você pode ter sintomas severos de efeito colateral, depressão respiratória e tudo, tá? Os principais medos comuns das pessoas:
Tenho medo de ficar viciado e não conseguir mais viver sem um remédio. Medo total e muito justificado, tá? Porque o uso prolongado do benzodiazepínico leva a uma neuroadaptação, ou seja, os receptores de GABA vão ficar menos sensíveis ao GABA. Eles começam a depender do benzodiazepínico para abrir e ter um bom efeito do GABA. Sabe, o cérebro se acostuma à prescrição do medicamento e pode até reduzir a produção e a sensibilidade ao GABA, ou seja, o benzodiazepínico no uso crônico ou abusivo, podendo levar a menor produção sua de GABA, que o seu cérebro tem que ser capaz de produzir a vida inteira, tá? Para controlar a hiperexcitação que a gente tem, tá? Ou seu cérebro começar a não conseguir ter o efeito no receptor, o que gera síndrome de abstinência, tá? Então, o melhor é dar suporte ao sistema nervoso, como eu falei no vídeo de ontem, as terapias naturais, meditação e companhia que podem ajudar, acupuntura, usar o GABA e tentar usar o mínimo de benzodiazepínico possível, tá? Outra pergunta, vou precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito? Vai! Toda pessoa que fica tomando benzodiazepínico por mais que meses, ela vai precisar de doses cada vez maiores para poder ter o efeito, na grande maioria das vezes, tá? Isso é o sinal claro da neuroadaptação que eu acabei de falar e é o passo logo antes da dependência, tá? Você tem que restaurar a homeostase, que é a capacidade do corpo de recuperar o seu equilíbrio, tá? A base que você tem que lembrar depois desse jogo de lives meus, não use benzodiazepínico por mais que meses, porque a chance de dependência, mais efeitos colaterais e de ter que usar doses muito altas é muito grande, não justifica para as indicações que eu falei, tá? E outra coisa, se você tem a síndrome de abstinência, mesmo que você tenha começado a tomar por insônia, por ansiedade, por pânico, na abstinência você pode começar a sentir coisas que você não sentia antes, como uma ansiedade pior do que antes, uma insônia severa, sudorese, tremores, náuseas, dores musculares, em casos graves até convulsões e psicose, tá? Então não vale a pena, tá bom? O desmame tem que ser progressivo, tem que ser junto até a abstinência, magnésio em doses elevadas, taurina, glicina, vitaminas do complexo B, ômega 3, tá? Os fitoterápicos e plantas com efeito calmante, se já está na abstinência da retirada ou na redução de dose. E às vezes, na etapa de redução, do tanto que eles são perigosos, o uso crônico, você tem até que subir a dose de novo, tá? É igual o alcoólatra, que muitas vezes na abstinência, você tem que dar álcool para ele, tá? Ou aquela pessoa que fumava demais e depois, sem fumar, ela tá irracível, semanas depois, não tá passando. Às vezes você tem que liberar um pouco de nicotina ou um pouco de álcool, porque senão a pessoa passa mal, podendo ser até incompatível com a vida, tá? Sobre o comprometimento cognitivo, há várias evidências que ligam o uso crônico de benzodiazepínico a problemas de memória, de atenção, de função executiva e até maior risco de desenvolvimento de sintomas de demência, tá bom? Por isso que é muito importante a pessoa que não quer depender de benzodiazepínico, mas tem ansiedade, insônia, tá? O que eu vou falar agora, e aquela pessoa que já tem alguma coisa errada cognitiva ou que está querendo se livrar do benzodiazepínico e o cognitivo já piorou, ela tentar investir mais em nutrientes que sejam neuroanti-inflamatórios, antioxidantes, tá? Nutrientes neuroprotetores como ômega 3, fosfatidilcerina, colina, combater a inflamação no corpo e o estresse oxidativo, tá? Sobre o risco de queda e a falta de coordenação motora, também os benzodiazepínicos, especialmente em idosos, podem aumentar significativamente o risco de queda e de fratura por causar desequilíbrio, tá? Então, ao mesmo tempo que você tem que buscar para o idoso melhorar força muscular, bons hábitos de vida, exercício, equilíbrio, melhor sensação do corpo, você tem que tomar cuidado com o embotamento causado pelos benzodiazepínicos. Também tem os efeitos paradoxais, dependendo da dose e do benzodiazepínico em questão. Eu tenho, que é você dar o calmante para a pessoa acalmar, ela faz ficar pior, tá? É claro que se eu tomo um calmante muito pesado, aí chumba demais, tá bom? Como eu tive que tomar quando eu tomei os tiros em 2001,
tá bom? Num assalto. Quem não sabe dessa história tá no YouTube, no meu site e tudo. Agora, alguns benzodiazepínicos em doses mais baixas ou intermediárias, dependendo da sensibilidade individual, podem fazer a pessoa ter o efeito paradoxal. Ao invés de acalmar, ela agita e tem efeitos colaterais. Se for assim, o melhor é evitar benzodiazepínico mesmo, tá? E lembrando que quem usa calmante, idealmente, não deve dirigir, trabalhar ou ter uma vida social do mesmo jeito que quem não usa, dependendo da dose, dependendo de como usa e do tipo de benzodiazepínico. Pô, Ícaro, você está dizendo então que quem toma benzodiazepínico tem que ser um alienígena? Não, eu estou dizendo que dependendo da dose do benzodiazepínico, do tempo de uso e de como fica, tem que fazer adaptações, até em benefício, em proteção das outras pessoas. Por exemplo, vai pegar o carro meio grogue? Não dá, tá? Dependendo. E a Débora perguntando, o alprazolam entra nisso? Débora, assista a parte 1 de ontem, onde eu falei que o alprazolam é um dos principais benzodiazepínicos, tá? Calmantes tarja preta. Tudo que eu tô falando se aplica ao alprazolam, ao Rivotril, ao clonazepam, tá bom? Alprazolam é benzodiazepínico. Tá aí a síndrome de abstinência. O que acontece quando eu parar? Vou ter tremor, insônia, pior, ansiedade, rebote, convulsões? Sim, todos esses sintomas e muitos outros, dependendo da dose, da biologia individual, por quanto tempo você usou, tá? Por isso que o melhor é ir desmamando e tirar isso da sua vida o quanto antes for possível, tá bom? Você vai ter que entender que tudo aquilo que eu falei do suporte nutricional para o desmame, ele é muito importante porque para minimizar a hiperexcitabilidade neuronal, lembre que o GABA é calmante para diminuir esse excesso de excitação neuronal que muitas pessoas têm na ansiedade, na insônia e tudo. O suporte também nutricional e das outras coisas que eu falei ontem no final do encontro são para restaurar a função natural dos receptores de GABA e restaurar o máximo possível a sua própria produção de GABA. Porque quando você dá suporte de hábitos de vida, de se acalmar, de boa nutrição, de boas práticas, os próprios chás calmantes, a rotina de sono, as coisas do dia a dia para você relaxar e dormir melhor, você começa a produzir GABA melhor no seu dia a dia, tá? Promover mais neurogênese, que é mais neurônios, e neuroplasticidade, que é melhor reparo dos neurônios e conexão entre os neurônios, tá? É fundamental no desmame reduzir a inflamação e estresse oxidativo, que podem agravar a abstinência, e o suporte psicológico e emocional, tá? Muitas vezes um bom acompanhamento com psicólogo não é interessante, ele é fundamental, tá bom? Como gerenciar os sintomas de abstinência de forma segura? Primeiro, ter um bom acompanhamento, fundamental. Segundo, melhorar os hábitos de vida, tá? Fundamental, ok? Terceiro, é você ter um bom suporte nutricional e de suplementos, como eu já falei. Quarto, fazer o desmame bem lento e individualizado. Eu falei disso ontem também. Quinto, apoio psicológico. Sexto, manejar melhor o seu estresse e ter uma boa rotina de sono, tá? Rotina, tá? Ler com luz indireta. Eu falo sobre sono no icaro.med.br/sono, tá bom? Desintoxicar e dar apoio para os órgãos de desintoxicação, como fígado e rins, tá bom? Porque a intoxicação inflama o cérebro, se inflama o cérebro, aumenta a ansiedade e insônia, tá? E ter paciência e persistência. No desmame, gente, é rápido para alguém prescrever, é rápido para você tomar, é rápido para você ter efeitos, mas é lento. Quanto mais tempo de uso para você conseguir tirar, você tem que ter perseverança, tá? As consequências a longo prazo. O uso prolongado pode causar danos permanentes ao cérebro ou à memória? Infelizmente, tem estudos comprovando que possivelmente sim. Claro que novamente na dependência da dose utilizada, do qual benzodiazepínico utilizou, por quanto tempo, da biologia individual, dos hábitos de vida da pessoa. Tá? Mas infelizmente, tá? Já tem preocupações crescentes e possíveis aumentos dos riscos de demência, Alzheimer, problemas de cognição em geral, e tem gente que fica com a cognição e funcionamento cerebral diferentes de antes do remédio a vida inteira ou por longos períodos depois de tirar, tá? Então pode acontecer. Outra pergunta: os benzodiazepínicos podem causar depressão ou piorar o meu humor a longo prazo? Sim, podem. Por quê?
Inicialmente eles vão aliviar a ansiedade, mas a longo prazo, excessivamente, podem levar a apatia, embotamento emocional, a pessoa tem dificuldade de sentir o momento, de sentir as coisas com a emoção que deveria, tá? Agravar ou até induzir a depressão, tá? Porque levam ao desequilíbrio dos neurotransmissores e dos sistemas que impactam no humor, tá bom? Sobre a questão do estigma social, tenho vergonha de usar um tarja preta. As pessoas vão me julgar? Olha, é muito comum as pessoas julgarem que quem usa um remédio tarja preta, quanto mais tempo usa, não seja uma pessoa com a mesma funcionalidade que as outras. Mas tudo vai depender dos fatores que eu já falei, tá? Perguntou aqui, Nunes Larroque, quanto tempo leva para desintoxicar o corpo? Não existe essa estimativa fechada. Dos benzodiazepínicos, não existe. Tem gente que desintoxica em semanas, tem gente que desintoxica em meses, tem gente que você sente que demora até anos, tá? Depende de melhorar os hábitos de vida, da suplementação adequada, da desintoxicação e da anti-inflamação. Eu tenho pacientes no consultório aonde demorou bastante, demorou muitos meses, tá? Pra pessoa falar, olha, agora eu me sinto que eu tô como antes de eu usar essas porcarias. Foi a paciente que falou isso, tá bom? Então, varia muito. Outro comentário aqui, outra dúvida comum. Vão achar que eu sou fraco e que não consigo lidar com as coisas sem ajuda química? Também pode acontecer, tá? O que a gente tem que entender é que numa situação aguda, por exemplo, você passou por um estresse pesadíssimo, perdeu alguém, tá? E você estava num estresse que não estava conseguindo apagar nem para dormir. Alguém chega bem intencionado, te dá um Lexotan, um Rivotril, um Alprazolam, um Cloxazolão, um Roipinol, que tem dela mesmo. Você toma e consegue apagar. Seu cérebro vai associar, opa, aquilo te apagou, mesmo quando você estava sofrendo muito. Você tem que tomar cuidado com o seu cérebro, não querer ir para aquilo, mecanismo de vício, tá? Para o benzodiazepínico, toda vez que tiver uma situação similar, ok? Agora, usar durante a crise, por curto período de tempo, sabe? E dentro de um programa que os melhores médicos costumam já passar, olha, você vai usar por esse período aqui, depois a gente vai começar a diminuir, quando você não precisar mais, você vai diminuindo, são tipos de orientações de consciência, né? Usa por uns 5 dias, tá? Vai tentando usar a menor dose possível, usa meio, se depois de meia hora você não conseguir, aí você usa a outra metade do comprimido, sabe? Tem que ter medida de cautela, porque senão não é fraqueza você usar num episódio agudo quando precisa, mas manter-se usando no abuso é complicado. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui para vocês. Bom, vou repassar o que eu já falei para vocês, mas num prisma um pouco mais aprofundado agora, para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. É bom que vai ter uma revisão também, porque assim, eu fiz muito estudo disso aqui para poder passar para vocês uma coisa mais completa, tá? Qual a indicação dos benzodiazepínicos? Eventos agudos, nunca para uso crônico. Lembre-se que eu estou falando de ansiedade, insônia e pânico. Eu não estou falando de depressão, não estou falando de convulsões, estou falando de epilepsia, dessas coisas, tá? Então a indicação é para ser curta, tá? E episódica, tá bom? Lembrando que, vamos relembrar um pouco ontem, o que costuma ajudar, tem detalhes no que eu falei ontem, tá? O que costuma ajudar o seu cérebro para evitar de você ter que ir para o benzodiazepínico? Magnésio, pelos mecanismos que eu expliquei ontem, inclusive eu falei quais magnésios, complexo B, principalmente P5P, que é a forma ativa da vitamina B6, metilfolato, que é a forma ativa da B9, e metilcobalamina, que é a forma ativa da B12. O zinco, manter bons níveis de vitamina D3, lá no meu site tem, no icaro.med.br/vitamina D, tá, para vocês verem. Ômega 3, também falo lá no site, tá bom? Às vezes você tem que ver outros neurotransmissores, como serotonina, dopamina, norepinefrina e até o glutamato, porque disfunções desses é que podem estar prejudicando o GABA, tá? E olha, isso serve para criança, adolescente, adulto e idoso, para todo mundo. Muitas vezes, quando você usa o GABA, o organismo consegue reequilibrar os sistemas de outros neurotransmissores. Mas vocês têm que entender,
tá? Que muitas vezes é o desequilíbrio nos outros sistemas de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, tá? Muito comum em adolescente, em quem não se cuida, que pode fazer com que você tenha problema na parte GABA, tá bom? Ok. Inflamação crônica e estresse oxidativo, você tem que combater isso para regular os neurotransmissores, muito importante. Lembra da disbiose, que eu falei que intestinos desequilibrados podem desequilibrar o funcionamento do cérebro e do humor? Também tem isso para você relembrar de ontem. O estresse, tá? Levando a distúrbios da produção de cortisol, também pode levar a problemas. Os desequilíbrios hormonais, lembra que eu falei ontem? O hipotireoidismo, as carências de estrogênio, progesterona, testosterona, DEA, tá? De cortisol, tá? Podem levar a desequilíbrios do GABA e de todos os outros neurotransmissores. Por isso que a mulher, no pós-menopausa ou no climatério, eu trato muito isso. As duas pacientes antes dessa live, agora que eu tratei, foram com queixas relacionadas a isso, para vocês terem uma ideia, tá? Eu trato muito sintomas da menopausa e do climatério no consultório, quase todo dia. E digo para vocês, é muito comum a mulher no pós-menopausa ou a usuária de anticoncepcional, de Mirena, de Cailina, ela desenvolver sintomas relacionados à falta de GABA, pânico, insônia e problemas com outros neurotransmissores, porque problemas hormonais, como causados por isso que eu falei, bagunçam os neurotransmissores e o equilíbrio do GABA, tá? Excesso de toxina ambiental, tá bom? Também pode ser bem complicado, tá? Como já tinha falado para vocês ontem, mercúrio, chumbo, alumínio, na dieta ou no que você usa na sua pele e companhia também podem causar esses sintomas, tá? Sobre duração do tratamento, essas coisas eu já falei para vocês, tá? Aqui tem um alerta bem interessante que é nunca pare de uma vez o benzodiazepínico. Eu já tive paciente que preferiu colocar doses altas de GABA e magnésio, e de complexo B e de plantas e parar de uma vez. Não é o indicado. Tá bom? Porque a chance de rebote ela é maior. O desmame progressivo acaba sendo melhor, junto àquelas coisas que eu falei para vocês: o magnésio, vitamina D, também a taurina, a glicina, a teanina, o 5-HTP, tá? Os probióticos, tudo que eu falei ontem para vocês. E junto à dieta anti-inflamatória, higiene do sono rigorosa, ter um ritual de sono ajuda muito, manejar melhor o estresse, atividade física regular e o apoio psicológico, tá? Isso tudo é muito importante, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mecanismo de ação eu já falei para vocês, né, que é aumentar o efeito, o mecanismo dos benzodiazepínicos. Eles não aumentam a produção de GABA. Benzodiazepínico não aumenta a sua produção no cérebro de GABA. O que eles fazem é fazer com que os receptores de GABA tipo A, eles abram e funcionem mais esses canais para o GABA passar. Então você tem uma potencialização do efeito do GABA, mas você não está produzindo mais GABA. E para a maioria das pessoas, dar o GABA, produzir mais GABA, ajuda mais do que o benzodiazepínico a médio e longo prazo. Tá bom? As alternativas naturais eu já falei para vocês. Lembrando que a dieta rica em ômega 6, alimentos inflamatórios cheios de química e alimentos ricos em carboidrato, olha aí o perigo, tá? Podem desencadear insônia, ansiedade e pânico. Então tome cuidado com essas coisas, tá? Esse negócio de que só o peixe que morre pela boca, não. Nós seres humanos também morremos pela boca quando a alimentação não é adequada. A hidratação adequada é fundamental, tá? Os suplementos eu já falei, as minhas anotações aqui falam muito dos suplementos. Camomila, melissa, valeriana, passiflora, que é o maracujá, rhodiola, ashwagandha podem ajudar bastante. Os probióticos, glutamina, colágeno, aloe vera, enzima, já falei também. O NAC, o mioinositol é um suplemento que pode ajudar, tá? Para pânico e ansiedade. Fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, eu já falei. Mindfulness e meditação, técnicas de respiração, yoga, tai chi, acupuntura, lian kun, Qigong. São coisas orientais que ajudam bastante, tá? À noite, rotina de sono, tá? Sim, Ione, a live vai ficar gravada. Rotina de sono, ambiente escuro e silencioso e fresco, evitar tela à noite, a luz azul antes de dormir, isso é muito importante. Quem tem insônia não deveria usar celular, nem telas, meia hora ou uma hora antes de dormir. Deveria ler sob uma luz indireta, tá? Não a luz na frente, tá?
Os rituais de relaxamento, atividade física. Tem gente que faz atividade física leve à noite para relaxar e dormir. Olha que legal, tá? O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central e junto a benzodiazepínico. E na etapa de desmame não é legal usar o álcool, tá? Ele pode dar problema. Lembrar que outros remédios podem interagir com os benzodiazepínicos, tá bom? Lembrar que você tem que escolher, se for usar o benzodiazepínico mais adequado. Em geral, a gente tenta usar os de ação rápida, tá? Na dose menor possível e que tenha uma meia vida no corpo, ou seja, eles vão embora mais rapidamente, tá? Seguindo essas regras básicas, junto aí nas causas, né, e tudo que eu falei ao longo da live de ontem e da live de hoje, fica mais difícil da gente ter dependência, tá? Por exemplo, o alprazolam e o lorazepam são de curta ação, tá? Eles costumam ser mais utilizados e mais seguros, tá bom? Para você usar por curtos períodos de tempo ou em crises. Agora, os benzodiazepínicos de longa ação, como clonazepam e o diazepam, são aqueles usados quando você quer um efeito por mais tempo, tá? Ou você sabe que o paciente vai usar por algumas semanas e vai monitorar de perto, tá? Não costumam ser as primeiras escolhas. Cuidado com os sintomas de depressão, tá? Cuidado com os sintomas de parte respiratória ficar complicada, de dependência, de abstinência, tá? Porque aquela neuroadaptação que eu falei para vocês do sistema GABAérgico pode perturbar a vida da pessoa depois para ela produzir o próprio GABA e para ela reagir ao GABA, tá? E a gente tem que lembrar que na etapa de desmame, são vários sintomas que pode ter. Ansiedade pior do que a outra, insônia de rebote, tremores, sudorese, palpitação, náusea, vômito, dores musculares, contratura muscular, ataque de pânico, hipersensibilidade a estímulos, distúrbios de percepção, desorientação, formigamento, zumbido no ouvido e até convulsões e psicose. Ou seja, evite usar por mais que um mês, por mais que alguns meses, tá? A possibilidade de vício é real, a possibilidade de dependência é real, de efeitos colaterais indesejados, tá? Com poucos dias de uso já podem aparecer, principalmente quando tem que fazer aumento da dose, tá? O risco de queda, os efeitos paradoxais, já tinha falado de tudo isso para vocês, tá bom? Sobre a abstinência, o que precisa fazer para poder lidar com a abstinência, já falei de tudo isso. As consequências a longo prazo, tá? Prejudicar o cérebro, inflamar, tá? Prejudicar a cognição, mudar o comportamento da pessoa e o humor dela para com a vida, tá? Isso não é legal, ok? Agora, é claro, aquela pessoa que está usando por pouco tempo, por uma coisa mais de um momento, a gente tem que ser mais caridoso com ela, só tem que ficar de olho se não está abusando, se não está tomando a mais, se não está querendo tomar escondido depois de um tempo, se vai querer conseguir uma receita para usar depois do tempo, porque tem pessoas que ficam viciadas a ponto de mudarem até de comportamento e ter um comportamento de drogado, sabe? Mas aquela pessoa que usa por curto período de tempo para um episódio agudo, vamos ser caridosos que pode estar precisando naquele momento, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre o GABA, tá? Eu já falei várias vezes aqui quando estava falando de benzodiazepínico que o GABA pode ajudar você a se livrar da dependência de benzodiazepínico, que muitas vezes pode ser usado no lugar dos benzodiazepínicos, tá? Grande Dr. Gustavo Cisão, excelente médico, tá aí conosco, obrigado pela audiência, tá? Por que eu me interessei pelo GABA, gente? No meu segundo semestre de faculdade, eu fiquei sem sono, estudando sobre sono, uma apostila de sono que eu tinha recebido na faculdade em inglês, do tanto que eu gostei do assunto, tá? Então, lá eu entrei em contato com um neurotransmissor que começava a aumentar a sua liberação quando você ficava com sono e aumentava mais ainda durante o sono, chamado GABA, tá? E aí eu falei, alguma coisa me falou, eu preciso conhecer mais sobre isso. Na farmacologia, no 7º semestre, né, a gente foi aprender a farmacologia da calma, da atenção, da concentração, da ansiedade, do pânico, e o GABA estava lá de novo como principal neurotransmissor relacionado a tudo isso, tá? E aí comecei a ver que os benzodiazepínicos agiam nos receptores de GABA,
quando estudar a farmacologia, que os benzodiazepínicos, eles agiam através de aumentar a sensibilidade a esse tal de GABA, ácido gama-aminobutírico, tá? Tudo bem, aquele conhecimento foi ficando. Comecei a ver os múltiplos efeitos colaterais dos benzodiazepínicos, a prescrição por tempo excessivo, o tanto de gente com dependência e um monte de colega que não tá nem aí, tá? E só vai passando para frente, mais receita por anos para paciente, o tanto de efeito adverso. Eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina e uma vez eu tive que presenciar um caso documentado de um cara, um senhor, que ele mantinha um consultório paralelo, tá? Onde a esposa dele atendia com uma cópia do carimbo dele. Isso é caso real, tá bom? E os pacientes crônicos, que ele já acompanhava há anos e que ele sabia que era só para trocar a receita, ele passava direto para ela e ela só trocava a mesma dose, tudo carimbava e eles iam embora. Alguém denunciou isso para o conselho e alguns colegas falaram, não, mas ele já é idoso, é um cara cuidadoso, já vai aposentar. Eu achei aquilo um absurdo, o comentário daquela pessoa. Um absurdo. Porque, na minha opinião, isso é conduta de pilantra, antiético, tá? E que tá lesando pessoas em escala monstra todos os dias, tá bom? Aí eu vi que o GABA podia ser comprado manipulado ou importado, sabe? Aí então pensei, por que ninguém prescreve e muitos nem sabem que existe, tá? Então aí eu fui estudar, testei em mim mesmo, sabe? Porque eu sou bastante acelerado e muitas vezes ansioso, funcionou. Testei em parentes próximos e em pacientes onde eu falei, olha, eu tô conhecendo essa substância, ela age assim no cérebro, todo mundo produz. Vamos testar juntos porque tem para manipulação e tudo. E hoje em dia eu tenho muitos milhares de pacientes de todas as classes, cores, credos que vocês imaginarem, poderes econômicos, enfim, divisões que usam o GABA com excelentes resultados, tá? E muitos que começaram com ele ao invés de ir para o benzodiazepínico, muitos que largaram o benzodiazepínico para ficar com ele. Então é gratificante você ver que você ajudou a livrar pessoas, e as pessoas se ajudaram principalmente a saírem da dependência, tá? Hoje em dia eu tenho a mais plena certeza que o GABA é pouco prescrito porque a indústria da doença é muito forte. Colocou na cabeça dos colegas médicos que GABA não chega direito no cérebro, não vai agir direito, não vai ajudar em nada na ansiedade, que o negócio é usar benzodiazepínico. Não é. O GABA funciona como eu vou explicar para vocês. Tá bom? Bom, aí eu pedi para inteligência artificial, né? Tanto quanto eu ouvi perguntas de vocês sobre o GABA, tá? Então eu quero passar por elas com vocês rapidamente. Eu já falei muitas vezes quando falei de benzodiazepínico. Olha o depoimento da Marisa. Doutor, eu uso o GABA graças às suas lições. Que bom, Marisa, ajudou demais. Deus te abençoe. Deus nos abençoe a todos. Que bom você aparecer nessa live para inspirar outras pessoas a verem que tem uma luz no fim do túnel, tá? Vamos lá. O GABA é um dos pilares da saúde mental e neurológica. Por quê? O cérebro, ele tem que se estimular para funcionar através do glutamato, adrenalina, noradrenalina, mas ele tem que ser capaz de voltar ao normal e de ser inibido para não ficar hiperexcitado. E é o GABA que faz isso, tá? Então vocês já sabem que ele é um neurotransmissor inibitório que regula e equilibra a atividade do sistema nervoso central, ajuda no relaxamento e na redução da ansiedade, melhora o sono e controla o tônus muscular, tá bom? Então, ao fazer tudo isso, o GABA é essencial para a vida, tanto que na vida intrauterina o bebê já começa a produzir vários neurotransmissores, e um deles é o GABA, tá? E o idoso até o último dia de vida, tá? Ele vai produzir o GABA, quer dizer, a gente produz ao longo da vida inteirinha, tá? GABA é especialmente importante para as neurodivergências, como superdotação, autismo, TDAH, TOC, TOD e como auxiliar para vários transtornos psiquiátricos. Tudo bem? Então GABA repetindo, regula a excitabilidade neuronal, promove relaxamento e redução da ansiedade, ajuda a induzir e manter o sono, controle tônus muscular, relaxamento muscular,
tá? Modulador, para você não sentir dor excessivamente. Ajuda na neuroplasticidade, na aprendizagem, porque ele ajuda no foco, atenção, concentração, tá? Ele ajuda até na limpeza do sistema, tá? Do sistema nervoso, do cérebro e das conexões, e a formação de novas conexões e consolidação da memória. Ele ajuda na filtragem, tá? De informações irrelevantes e a otimizar a sinalização neuronal. Por quê? Porque o excesso de barulho, de informação que hoje em dia a gente faz, por conta do que eu falei no começo da live de hoje, né? Esse excesso, ele prejudica todos os processos cerebrais. Que coisa, né? Gestante, lactante, pode suplementar o GABA? Pode, mas em quantidade pequena. Tem que ajustar junto ao seu médico. Espero que ele saiba lidar com isso. Peraí, Juliana Areal, eu acho que é a minha paciente, que estava gestante, deve estar lactante agora, que Deus abençoe, tá? Pode usar, viu, Juliana, mas em dosagem pequena, tá bom? E o GABA parece que ajuda até no funcionamento dos intestinos, já que você tem um sistema nervoso entérico também, tá? Como é que ele age no cérebro? Você tem os receptores GABA-A e GABA-B, tá bom? O que mais nos interessa aqui é o efeito nos receptores GABA-A, tá? Os receptores GABA-A, eles vão ajudar principalmente a reduzir a hiperexcitabilidade hormonal, neuronal. Ou seja, eles vão ajudar os neurônios a não ficarem hiperexcitados, hiperestimulados. Tudo bem? Porque senão isso pode literalmente fritar o cérebro e piorar um monte de processo cerebral, tá? Então o que acontece? Os benzodiazepínicos, por exemplo, agem nos receptores GABA-A, tá bom? Já os receptores GABA-B, eles estão mais envolvidos na modulação do humor, na regulação do humor, da memória e na regulação da excitabilidade neuronal a longo prazo. Tanto que você tem outras drogas que agem mais nos receptores GABA-B. Então vocês já devem ter notado que para o que eu estou falando aqui para vocês sobre ansiedade, insônia e pânico, a gente foca mais aonde os benzodiazepínicos agem, que é nos receptores GABA-A, que é muito melhor você usar o GABA, né, que ele vai agir em GABA-A e GABA-B com o equilíbrio do corpo, que o corpo equilibrado consegue deslocar mais para um ou outro de acordo com o que ele precisa. É a beleza de Deus e do cérebro, né? Para que então que a gente suplementa o GABA? A gente suplementa o GABA para reduzir a ansiedade e o estresse crônico, melhorar a qualidade do sono quando ansiedade, irritabilidade e excesso de excitabilidade estão afetando o sono, tá? Para apoiar quadros de fadiga mental e reduzir o estresse oxidativo cerebral. Aí vem o que a Ângela perguntou. Será que ele pode ajudar no Alzheimer e na demência já estabelecida? Sim, pode ajudar, como adjuvante, tá bom? O GABA ajuda a melhorar o humor e dá suporte em quadros depressivos. Por quê? Porque ele vai agir em conjunto com outros neurotransmissores mais relacionados à depressão, como, por exemplo, dopamina e serotonina, tá? O GABA ajuda a gerenciar a compulsão alimentar e assim apoia a perda de peso. Como assim, Ícaro? Simples. A pessoa que usa o GABA no dia a dia, ela tende a ter menos compulsão alimentar. Agora, para alguns pacientes meus, eu até falo, ei, quando você tiver prestes a se descontrolar o apetite, tá? Vai atacar a geladeira, antes negocia com o seu cérebro e me dá 10 minutos. Eu vou botar um GABA embaixo da língua, vou fazer uma outra coisa, sai de casa, sai de perto, tá? Só o pozinho embaixo da língua, muitas vezes melhora, tá? A compulsão passa, tá? Então ele pode ser usado SOS, se necessário ali no caso de compulsão, eu passo para vários pacientes assim, ou para aquele paciente que tem um perfil mais ansioso e tudo, ele já usar regularmente manhã, tarde e noite, ou nos horários que mais precisa regularmente, tá? O GABA ajuda a estimular o hormônio do crescimento, tá? A liberação do hormônio de crescimento, e aí tem um potencial então para melhorar a massa muscular. Olha aqui, ó. Embora não seja um efeito primário, tá? Alguns estudos sugerem que o GABA pode estimular a liberação do GH, do hormônio do crescimento, especialmente se tomado após o exercício ou durante o sono profundo. Tá bom? Agora, a modulação hormonal é um processo complexo. Então não dá para você pegar e sair daqui da live, vou tomar 10 kg de GABA porque eu vou ficar forte. Não é por aí.
Tá bom? Nilza perguntando, eu respondi essa pergunta ontem, tá? Vocês têm que assistir a parte 1 também. Criança pode tomar? Pode, você só vai ter que fazer um ajuste da dose para baixo. O médico tem que saber trabalhar com GABA, tá? E outra, o GABA ajuda a melhorar o foco, a atenção e reduzir a hiperatividade. Eu tenho um monte de criança e adolescente, tá? Que eu passo GABA. Hoje em dia eu não atendo mais criança abaixo de 15 anos de idade. Hoje em dia eu não atendo mais. Mas eu já atendi de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E assim, muito comum a criança que não está aprendendo direito na escola, não está se comportando direito, né? Na escola, porque o pessoal fala que está hiperativo ou ansiosa, não tem foco. Usa o GABA, fica bem que é uma beleza. Até para fazer prova melhora, tá? O GABA realmente funciona para ansiedade e sono? Há comprovação? Há sim. Tem algumas pesquisas que dizem que ele passa menos a barreira hematoencefálica, que é a barreira entre o sangue e o cérebro. Tem que ter uma barreira, gente, porque senão quando você comesse um chocolate, você poderia ter um pico de euforia no shopping e comprar tudo. Então você tem eu dei um exemplo bobo, né? Mas você tem que ter uma filtragem ali do que passa para o cérebro. O que acontece? O GABA passa sim pela barreira hematoencefálica, ele só não passa em grandes quantidades. O que faz a gente pensar que pequenas quantidades de GABA suplementado já tem um bom efeito sobre o cérebro, tá? Segundo, a barreira hematoencefálica da maioria das pessoas está inflamada, está atacada, não está bem. Quando a barreira intestinal está ruim, a hematoencefálica também está ruim. Resultado, eu calculo que a maioria das pessoas tem uma barreira hematoencefálica deficiente, ruim. Por causa disso, ela deixa passar mais GABA para o cérebro. 2. Né? Segundo efeito. Terceiro, temos neurônios na parede dos intestinos, um monte. Então pode ser que o GABA faça efeito lá e esse efeito seja transmitido por via nervosa para o cérebro. Terceira hipótese, tá? Quarto, pode ser que você tenha uma transmissão pelo nervo vago, ok? Tanto do estímulo quanto do próprio neurotransmissor por alguma via que a gente não entenda ainda, ok? Então são formas, essa parte é a menos estudada, tá bom? Até o momento. Mas a barreira hematoencefálica deixando passar GABA para o cérebro e o efeito no sistema nervoso entérico, que é dos intestinos, isso já está bem consolidado, que são as principais possibilidades, tá? Do GABA fazer o efeito no cérebro. Então, GABA tem excelentes resultados promissores. Se você for no site lef.org, lef.org, lifeextensionfoundation.org, você vai lá em estudos, tá? É uma fundação de estudos que vende suplementos para sustentar os estudos, porque senão não tem financiamento, né? Quem vai financiar suplemento, né? Eles têm vários estudos mostrando que o GABA ajuda a diminuir ansiedade, estresse, ajuda no sono, tá? E que tem vários outros usos, por exemplo, para melhorar a pressão arterial em gente que a pressão arterial desequilibra, principalmente por estresse, tá? Melhorar a função intestinal, melhorar a resposta imunológica, tá? Então o GABA, ele tem muita ação sistêmica. Para vocês terem ideia, para o sono, melhora a qualidade do sono, reduz o tempo para pegar no sono, aumenta o tempo total de sono e a eficiência do sono. Tá? E não é aquela sedação pesada, caso você tenha que acordar durante a noite para dar assistência para uma criança, para um idoso e tudo, tá bom? Eu tenho vários pacientes que eles falam, meu Deus, eu preciso dormir, mas eu não posso usar um benzodiazepínico porque senão eu fico chumbado, então eu uso GABA, tá bom? E para ansiedade e estresse, ensaios clínicos mostram que o GABA melhora até o eletroencefalograma, melhora o humor, melhora a ansiedade e a resposta de ansiedade a situações estressantes, reduz a fadiga mental, induz a produção de ondas alfa, que são as calmantes no cérebro, diminui as ondas beta, que estão mais associadas à vigília e ao estresse, induzindo um estado cerebral geral mais tranquilo. Claro que o que vai afetar isso? A qualidade do suplemento, a individualidade bioquímica, por quê? Esse paciente tem bons hábitos de vida, tá usando os cofatores, que eu já falei, né, que o Ícaro falou, B6, magnésio, zinco e companhia, sabe? Esse paciente, ele tá só usando GABA ou ele tá usando outras coisas que sejam boas, que sejam adequadas para produzir melhor o GABA, para ter um melhor efeito nos receptores, tá? E para poder também ter um melhor efeito dos demais neurotransmissores que afetam o sistema de GABA. Então tudo isso afeta
qual vai ser o resultado do GABA para essa pessoa. Tem gente que precisa de 1 grama, tem gente que precisa de 500 miligramas para ter o mesmo efeito pareado, tá? A nutrição tem que estar adequada, porque vários nutrientes para os efeitos do GABA estão lá, vem da alimentação. A saúde intestinal é fundamental, tá bom? Até porque o GABA ele é produzido por uma microbiota saudável, então bactérias saudáveis nos seus intestinos também produzem GABA, tá bom? Manejar o estresse, porque senão sabota o GABA, pode produzir glutamato demais, e glutamato demais que é excitatório, e você se manter num estado de estresse, pode ser que você não consiga transformar todo esse glutamato em GABA, ok? Porque o GABA vem do glutamato, tá? Eu vou explicar isso depois para vocês. A higiene do sono é fundamental, tá bom? Fundamental. Porque senão você não induz uma produção de GABA saudável pelo seu corpo, tá? E eliminar os inibidores de GABA, como por exemplo, cafeína, glutamato monossódico, aspartame, olha aí, os adoçantes, álcool, tá? E manejar o estresse crônico, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, acabou que a gente vai ter muita coisa ainda para falar do GABA, então adivinhem, vamos ter a parte 3, tá? Do GABA amanhã. Pronto, já prometo para vocês. Vai ser mais curta, provavelmente a parte 3, é porque eu escrevo demais, estudo demais e acaba ficando grande demais para vocês, tá bom? Mas teremos a parte 3 então amanhã de benzodiazepínicos e GABA, mitos, verdades e as perspectivas reais de você conseguir se livrar de benzodiazepínico, tá? Ou até de não ter que utilizá-los, ok? Se você usar o GABA junto a tudo isso que eu falei nas outras lives. Sim, para todo mundo que perguntou aí onde está a parte 1, você vai lá no icaro.med.br/tarja preta, tá lá a parte 1, ou no meu YouTube, já tá lá, foi colocada hoje, se eu não me engano, ou aqui na timeline do Instagram, porque a parte 1 foi ontem, a parte 2 está sendo hoje, e a parte 3 será amanhã, dia 31 de julho, às 20h20, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.